Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 17 de maio, sexta-feira. Estou querendo avançar no tempo já, não estou com pressa de acabar o programa, não é isso, apenas um pouco perdido nas datas, mas 17 de maio, essa sexta-feira, o Virando o Jogo no ar aqui nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo, né, no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. O YouTube também transmitindo a nossa programação. No Twitter você participa conosco, mandando seus recados e no nosso WhatsApp. O WhatsApp que é o 51998159990. Repetindo para você anotar, lembrando que se está fora de Porto Alegre, mande o recado para o 51998159990. O Virando o Jogo desta sexta-feira, que tem a honra de receber Bruno Flores, Otávio Hoffmann e Luciano Coimbra para debatermos muito sobre a dupla Grenal, mas acredito que antes de falarmos sobre a dupla Grenal, que esteja palpitando nos corações de vocês, seja realmente a convocação da seleção brasileira. O técnico Tite anunciou os 23 convocados que vão disputar os amistosos contra o Catar e também contra Honduras. O segundo será aqui em Porto Alegre, no dia 9 do mês de junho, a partir das 9h30 da noite, no estádio Beira-Rio. E depois, os 23 convocados estarão na Copa América, disputando a competição. Eu anotei aqui, porque eu queria justamente colocar em pauta para vocês alguns nomes. E para quem não teve a oportunidade de acompanhar, eu lerei os 23 convocados da seleção brasileira. Os goleiros Alisson, Ederson e Cássio, do Corinthians. Os laterais e zagueiros Alexandro, Dani Alves, Éder Militão, Fagner, Felipe Luiz, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva. Os meias Alain do Napoli, Arthur do Barcelona, Casemiro, Fernandinho, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. E os atacantes David Neres do Ajax, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Everton do Grêmio representarão a seleção brasileira a partir do início da Copa América no mês de junho. E aí, senhores, gostaram da convocação do Tite ou alguma coisa ficou a desejar realmente? Não dá para dizer que foi inesperado, porque nós tínhamos conversado aqui no programa, inclusive, vários nomes que nós já debatimos que seriam chamados mesmo que a gente discordasse, né? É um tanto incoerente do Tite levar alguns nomes, aí como o Fernandinho, como o Coutinho deixar o Fabinho do Liverpool de fora, levar o Cássio, que é um jogador praticamente convocado pela imprensa do eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, né? O Tite cedendo a pressão, mas só pelo menos para dar uma introduzida, depois a gente entra nos detalhes. Eu fui anotando alguns nomes, fazendo vários, eu tinha um ponto de interrogação do lado que eu não entendia a convocação. Assim, parece que tem, eu tô dando uma bicada aqui na lista do Otávio, e parece que alguns ele escreveu bem direitinho, outros parece que ele escreveu com raiva. E aí eu não consegui enxergar daqui. Eu não sei, talvez ele tenha ficado um pouco mexido aí com a convocação. Mas, tirando a brincadeira, o Tite disse que foi a convocação mais difícil que ele teve até agora. Mais difícil até que da Copa do Mundo. Copa do Mundo. Foi o que ele falou na Foi o que ele disse na entrevista coletiva. Ele disse que não dormiu à noite. Tá de brincadeira. Bom, se ele não dormiu à noite antes de anunciar, eu não vou dormir à noite depois que ele anunciou. Porque levar Cássio, levar Fernandinho, tudo bem, o Fernandinho está no time que é campeão inglês, ele está junto com o Gabriel Jesus na barca. Mas assim, o que o Fabinho fez no Liverpool, por exemplo, e a polivalência do Fabinho, para poder dar outras opções, o Tite, ele teve uma Copa do Mundo em que ele passou tudo o que ele passou, em que ele precisou mudar o sistema e não conseguiu mudar, que ele caiu para uma Bélgica que abordou muito bem os pontos fracos do Brasil e o Brasil não conseguiu reagir a isso, para chegar na Copa América e fazer a mesma coisa, levar os jogadores que se encaixam no que ele pensa
em termos do tático do time e não ter nenhuma opção para variar o esquema de jogo. Antes foi com o Luan, que ficou de fora e que poderia ter ido para, quem sabe, dar uma outra característica para ele. Agora é um jogador que tudo bem, não vai dar uma característica tão ofensiva, mas que poderia dar outras possibilidades, que é o Fabinho. E o Cássio, para mim, não tem nenhuma explicação a não ser o Cássio jogar no Corinthians e fazer uma temporada de regular para boa num time que tem muita audiência. Para mim não passa disso, porque quer levar um goleiro do centro do país que está bem? O Everton, que já passou pela seleção, foi campeão olímpico, que substituiu na oportunidade o Fernando Praz, que ia para a Olimpíada pela característica de liderança, e que de está pegar num time pênalti, campeão, enfim. né? Diferente Olha, do Cássio. Né? Para mim, não tem nenhuma explicação. Na função de goleiro, pra gente já começar no E não ponto vai jogar, do Cássio, né? Leva um não vai cara jogar. novo. Não vai jogar. Quer levar do eixo? Ah, não quero levar do Palmeiras. Leva o Diego Alves do Flamengo, que tem uma temporada melhor que a do Cássio. O Cássio joga num time que não propõe nenhum jogo, é atacado constantemente, por isso que ele tem uma temporada, e aí eu vou concordar com o Bruno, vou concordar com o Otávio, de regular para boa, mas é um time que sofre bastante no sistema defensivo, ele é constantemente exigido. Qual é a intenção do Tite? Não entendo. É um jogador que não vai atuar? Vai ser o terceiro reserva. Então, leva alguém da base, leva algum dos garotos que o Tite já fez essa opção por vezes, começa a fazer uma transição. Aí, a proposta do Tite não era fazer uma transição, que transição está sendo feita com o Daniel Alves, de 36 anos, numa lateral direita. O problema que o Brasil levou, para te ajudar e concordar contigo, o Brasil levou o Daniel Alves, de 36 anos, levou o Thiago Silva, de 33 anos. Lesionado. Mesma coisa da Copa, de novo, a mesma coisa. Voltando a recorrer num setor erro mais que ele jovem, fez, o setor mais velho da seleção brasileira é a defesa. É a defesa. É a defesa. Sim, tem Daniel Alves, tem Thiago Silva, tem Felipe Miranda, Luiz. Tem Felipe Luiz. Está com 30, né? Mas 30 para a próxima Copa. Não, Vai ter ok, 33, né? Vai ainda dar, mas mesmo assim. E por que não optar pelo Marcelo, então, se é para levar experiência? Ficou muito marcado da última Copa. Eu bati muito nisso. O Tite vai levar um lateral ofensivo e um de marcação. Ele optou pelo Alexandre e não pelo Marcelo, optou pelo Felipe Luiz e não pelo Alex Telles. Até aí eu não vejo nenhum problema. Para mim, os grandes problemas da convocação da seleção brasileira é quando o Tite diz que ele tem que escolher entre o Fagner e o Danilo do Manchester City. Ah, não, aí também não tem O condição. que não tem nenhuma comparação, é uma falta de respeito com o Danilo, do Manchester City, dizer que o Fagner vive o melhor momento da carreira dele. Ganha do quê? Ganha do quê? Eu tenho algumas restrições O com relação ao O Fagner Fagner. vai para a Copa América para ser reserva do Daniel Alves, de 36 Sim. anos. E Daniel Alves só foi para a Copa América por um motivo, né? Porque ele Porque ele é o tinha cara a que sombra vai... do Não. Fagner. Não, para mim o único... Ele é o cara Pra mim, que o vai único motivo- balizar a presença do Neymar na Isso seleção. aí, é isso aí. É o cara que vai segurar o Neymar. E é que a convocação do Tite é toda baseada só na confiança. Sim. Só jogador de confiança. O Cássio, porque é jogador de confiança. O Fagner, porque é jogador de confiança. O Daniel Alves, porque é jogador de confiança. O Fernandinho, porque é jogador de confiança. O Coutinho, que é jogador de confiança. O Gabriel Jesus, que não fez um gol na Copa, é jogador de confiança. E o resto. E aí, eu queria destacar a incoerência do Tite em várias questões, né? Na questão do Neymar versus, né, o Neymar do soco na cara num torcedor, o Neymar que também se lesionou há pouco tempo, vem de lesões, se lesionou, sempre tem algumas lesões, tem o problema no pé dele que está sempre tendo que parar, e aí o Tite foi muito questionado na coletiva sobre levar o Neymar e o Douglas Costa ter ficado de fora da outra vez porque deu uma cusparada no adversário. E o Tite já estava muito preparado, mas foram as 4 ou 5 perguntas no mesmo sentido, pressionando. Ele já sabia que ia apanhar ele já por cima sabia. disso. Mas nem sobre o Neymar ser capitão, continuar sendo capitão ou não, o Tite soube responder. Ali, quando foi perguntado se o Neymar ia ser capitão da seleção, ele poderia já ter uma resposta pronta. Não, ele não vai ser capitão. Vou conversar com ele. O Tite disse que vai conversar com o Paquetá também, porque deu um tapa na mão do árbitro, enfim. Mas o Neymar vai ser discutido, vou conversar com o Neymar e depois vou dar uma posição se ele vai ser capitão da seleção ou não. Não pode acontecer isso. Ele não vai ser capitão. Ele não pode ser capitão agora. O capitão vai ser o Daniel Alves, por exemplo, o Thiago Silva, que realmente eu acho que o Neymar não vai ser o capitão da seleção.
Mas o Tite já poderia ter essa resposta pronta hoje. E aí ele tem vários problemas como esse do Neymar, ele admitiu ali que vai ter que ter uma conversa com o Lucas Paquetá também, que o jogador que perdeu a cabeça no campeonato italiano, né? Ele deu um tapa no braço do árbitro, né? no jogo do campeonato italiano, ficou suspenso até agora. Pegou um gancho? Pegou um gancho, está fora, né? Não completou o campeonato italiano, não jogou as últimas 6 partidas da competição. É um problema sério também, que é administrar o mental desses jogadores, né? Porque ele vai ter que administrar também o Brasil, no Brasil de novo, e desta vez com o Fernandinho, mais uma vez, entre os relacionados. Não vai jogar o Fernandinho, acredito, vai ser um reserva, né? Acredito que vai ser um reserva, mas é um jogador que vai ter que ser bem administrado também, porque o povo brasileiro não gosta do futebol do Fernandinho, né? Ele não se adapta ao estilo dele. Ele vai muito mal na seleção e muito bem no campeonato inglês, no City campeão. Então isso aí pesa, eu acho favorável a ele. E ele vai ter que também fazer o povo brasileiro suportar a presença de um cara que não está jogando nada, que é o Coutinho. Não está jogando nem na seleção brasileira e nem no Barcelona. Né? Então, e o Tite tem coerente, né? Porque ele disse que convocou o Coutinho por tudo que ele fez na seleção. Isso aí. E aí o Fernandinho, que não fez nada, ele convocou também. Isso aí não dá pra entender. Aí é que eu não consigo entender, porque assim, ó, o Otávio disse a palavra confiança e eu não sou um cara que critica técnico que tem jogador de confiança, porque para mim isso é fundamental. Mas é um dos fatores o técnico, que levar. Depende. Não, mas depende. esse é um dos fatores pra convocar aí é o que eu vou jogador. explicar, porque assim, ó, uma coisa é por exemplo, o Tite ter uma confiança, vamos dizer assim, entre um zagueiro e outro zagueiro. Tá? Por exemplo, se ele tiver que, eu vou supor aqui, se ele tiver que escolher Gil e Miranda para serem convocados, tá? Os dois em temporadas iguais. Ele vai ter que escolher um pela confiança. Ele vai levar esse aspecto em consideração. Agora, por que essa confiança ultrapassa medidas que são iguais? Exemplifico. Por que a temporada do Danilo no Manchester City é menor que a temporada do Fagner no Corinthians e a temporada do Fernandinho no Manchester City é maior que a temporada do Fabinho no Liverpool? Coerência não é a mesma, eles não são campeões do mesmo time? Ok. Então, no mínimo, esses dois jogadores tiveram algo a mais do que o Corinthians, do que o Liverpool. Então, ou você leva os dois jogadores... Ou não leva nenhum. Ou não leva nenhum. Tem que ser coerente. Se a temporada do Manchester City é tão boa, e é uma temporada fora do comum, é um ponto muito fora da curva, fazendo o Liverpool perder um jogo no ano e não ser o campeão, então o Danilo, ele tem participação nisso. Sim, ele tem. Dos 3 convocáveis do Manchester City, ele leva 2 e 2 que estão numa fase, vamos dizer assim, ó, abaixo do Danilo, porque o Gabriel Jesus não é mais titular incontestável do Manchester City. Não, é reserva completa. Reserva completa. E vai ser reserva na seleção. Aí é o que eu digo, a confiança do Tite ultrapassa parâmetros iguais. Porque é uma linha assim, ó, Manchester City campeão, Danilo, Fernandinho e Gabriel Jesus. E aí, 2 são convocados, os 2 piores, eu digo os 2 mais abaixo, e o cara que é o melhor brasileiro do Manchester City hoje não é convocado para o Fagner do Corinthians, que ganhou o quê? O que o Corinthians fez de diferente esse ano? Ganhou o Paulistão. Não dá pra dizer, pelo menos, que o Tite ajudou o Corinthians, né? Porque ele desmontou o Corinthians. Também. Mas, Tirou o Fagner e mas é que a questão do Fagner o Tite falou que é o melhor ano talvez o melhor momento da carreira do Fagner. Foi campeão paulista. E que jogo, que lance que a gente lembra do Fagner aqui, que foi uma coisa tipo, nossa, esse cara merece estar na seleção. Ele não foi um super lateral, supra-sumo de ele defesa, não é um o super ataque. lateral. Esse é um problema. Ele é um muito bom lateral, ponto. Mas eu tenho sérias restrições com relação ao Fagner a respeito da postura dele como um jogador profissional de futebol. Também. O que ele bate nos companheiros de equipe, de profissão, é algo fora do comum. Ele chega a, por vezes, ser desleal. Ele não é um jogador que seja... A gente tem um ponto que é o jogador ser viril e um jogador ser desleal.
o Fagner chega a ser desleal em certos lances. Ele bate. E ele bate para machucar. Porque tu vê que não é uma disputa de bola, tu vê que é para pegar mesmo. Eu tenho sérias restrições com relação ao Fagner, justamente por causa disso. Porque aí daqui a pouco tu vai ter um pepino para resolver, e tu tem um Fagner numa lateral, e quem é que diz que ele não vai te deixar na mão com um cartão vermelho? Eu vejo assim, a seleção brasileira ainda tem alguns outros problemas. Por exemplo, o Alan do Napoli. Eu gosto do Alan do Napoli, acho bom jogador. Só que o Alan se consolidou nos últimos meses, 2, 3 meses, aí na seleção brasileira. Ele vai jogar quando, o Alan do Napoli, na seleção brasileira? Não, vai ter, se tiver oportunidade, vai ser no amistoso. O Casemiro é o Se tiver titular, oportunidade. absoluto. E o Arthur é o parceiro também. dele. E aí? Então, né, e assim, a gente não tem zagueiro para essa competição. A gente assim, tem 3 zagueiros, um tá E o machucado. pior de tudo, Diogo, os colegas do UOL fizeram uma matéria ontem ainda, que foi ao ar. Bah, essa é mais triste ainda. E assim, ó, a gente defendeu aqui, pelo menos a maioria, que o Fabinho deveria ter sido convocado. Tá? Para mim, seria a opção que eu levaria. Tudo bem, o Tite Optou por não. optou por não levar. Sabe qual era a dúvida dele, segundo os colegas do UOL? Alan, do Napoli, que o Diogo explicou agora, que vinha sendo convocado, e o Renato Augusto. O Renato Augusto ainda estava na cabeça do Tite, e sabe-se lá se não foi por isso que o Tite não conseguiu dormir, porque não ia levar o Renato Augusto para a Copa América. Não tem nenhuma condição. Tudo bem, se você decidiu assim, ó, eu não vou levar o Fabinho. O Fabinho colocou o Messi no bolso, levou o Liverpool para a final da Liga dos Campeões, mas eu não vou levar o Fabinho. Você não pode ficar em dúvida entre Alan e Renato Augusto. Não pode, com todo respeito, não pode. Disparidade muito grande. Eu sou um cara que gosta do Tite, eu gosto do que ele fez na seleção, de como ele mudou algumas peças, mas o fato de ele justamente opor a expectativa que ele me criou é o pior de tudo. É que eu tinha uma esperança de que o Tite convocasse alguns jogadores já pensando, quer queira, quer não, num trabalho de Copa do Mundo, de eliminatórias da Copa, porque o grande objetivo do treinador da seleção é um trabalho de 4 em 4 anos, não adianta. Só que o Tite está sentindo a pressão de talvez não ganhar essa Copa América e deixar de ser treinador da seleção brasileira, ao convocar só esses jogadores de confiança, jogadores velhos que a gente sabe que não vão ter condições de estar na Copa do Mundo. Quando você leva Thiago Silva, Daniel Alves, Felipe Luiz, Miranda, o Fernandinho, que também já passou dos 30, você leva... Então você sabe que, olha, é agora, a gente ganha, depois eu vejo o que eu faço, mas eu preciso ganhar essa Copa América. O Tite tá nessa. Porque ele sabe que se ele não ganhar a Copa América, provavelmente vai acabar caindo. Ele vai para Casa Mata com a carteira de trabalho embaixo do braço. O objetivo dele é vencer. O único exclusivo é vencer. As mudanças são muito pequenas na convocação da última Copa. 20% de alterações, se a gente for pontuado, das últimas convocações do Tite da Copa para cá. Alguns recados que a gente recebe aqui, por exemplo, o pessoal mandando o Humberto Claudino, diz que Fred e Gabriel Jesus são artilheiros de Copa, né? Fizeram brincadeiras, né? O Fred até fez gol na Copa 2014. Fez um, sim. Fez um gol, né? Naquela Copa. O discordo, pessoal. O Cássio é mais goleiro que esse que vocês citaram. Tem muita história. É o Márcio Martins Fraga. Mas que ainda afirma que a convocação é uma convocação de interesses, né? Então, Márcio, eu te entendo, eu respeito a tua opinião sobre o Cássio. Não acho um goleiro ruim também, né? Acho que nós todos concordamos com isso. Ruim não é. E vai ser um terceiro goleiro. Acho que das posições onde tu pode ser um pouco... Testar. Ousado. Eu acho que o terceiro goleiro, sabe? Nisso que eu falei, se você pensar numa Copa do Mundo ali na frente, leva um goleiro que você acha que vai estar bom para 2022. O Felipe Mediolaro, o goleiro da base do Grêmio e agora do grupo principal, também foi convocado para os testes, o jogo para os amistosos. Né, assim, para essa primeira parte de treinos. Ele e o Bruno Fux, zagueiro do Internacional, Inter, né? Zagueiro do Inter. Eu acho interessante essa experiência que o Tite dá, justamente para esses jogadores que já têm experiência em categorias, em seleções de base. Agora, né? Mas eu vou te dizer, levou era outro melhor. Goleiro do Flamengo também. Levou o Hugo e o Brazão, né? Outras vezes. E o Brazão do Agora, eu vou Cruzeiro. te dizer, sou bem sincero, se é para botar um terceiro goleiro que não vai jogar e é para testar, e é para treinar,
leva o Felipe, então. Ou o Hugo, ou o Brazão. Sim, leva ou o qualquer um. Alguém Aí, sub-20. porque daí o que esses caras vão fazer? Esses caras, eu digo, Felipe Mediolar e Bruno Fux, eles vão treinar 6 dias com a seleção. 6 dias. Eles vão ficar do dia 23 até o dia 29. 6 dias. Se você vai observar um goleiro, por exemplo, não é melhor deixar o cara trabalhando com o Tafarel durante toda a Copa América? Seja ele quem for. Deixa eu observar. Como o Diogo disse, Felipe, Brazão, Hugo, o César do Flamengo, quem ele quiser levar, qualquer cara mais jovem, qualquer goleiro mais... Tá boa lembrança. César me interessa muito. Qualquer goleiro mais jovem, leva o cara e deixa lá com o Tafarel. Vai treinar durante todo o período da Copa, vai passar os Vai ter um mês e meio. O que você vai observar em 6 dias? A gente pode pensar no Cássio até o fim da carreira do Cássio. Quando ele vai ser titular no lugar do Alisson na seleção brasileira? Não, nunca. Nunca. O cara que é Hoje campeão, não, pra quê? O cara que é campeão inglês não vai ser titular. Eu não estou julgando isso. O Ederson. Isso é um fato. O Ederson não vai ser titular e o Ederson foi campeão inglês. O Alisson é finalista da Champions League e vai ser o titular, Melhor porque ele goleiro também tem a confiança do Tite. Tá, mas eu vou ser Também sincero com por isso. vocês. Eu não o tô- Alisson é titular da seleção brasileira porque ele tem confiança do Tite ou porque o Tafarel consegue impor a ele que o Alisson é melhor que o Cássio? Acho que o eu Tite, não, acho que o porque Tite se- enxerga que é, o se Alisson é chegar melhor que nesse o Mas Cássio. eu acho, mas eu acho O que Tafarel disse com todas as letras, e os meus ouvidos que a terra um dia há de ter, mas não tem ainda, né? Ouviram Tafarel dizer: eu disse para levarmos para a Copa do Mundo o Marcelo Groy. E o Tite escolheu o Cássio. Ou Mas seja, também para compor o elenco, né? Igual bom, seria. mas aí era por mérito de tu ter os 3 melhores goleiros na oportunidade. Mas eu acho que o Alisson nem se discute a titular. Eu acho, Não, eu eu acho não que a discuto. titularidade Eu do não Alisson, discuto. O Tite leva em consideração a Eu opinião acho do que- Tafarel. Na titularidade do Alisson, para compor o elenco, eu acho que aí o Tite leva em consideração a sua vontade. O Mas se Tafarel- um dia, Tafarel mas deve se um dizer dia assim, o Tafarel ó, disser ó, pra ele: olha, o Cássio tá treinando bem, hein? Eu acho que o Tafarel diz assim, ó, Tite... eu acho que vai. Eu acho que o Tafarel diz assim, Tite, os 2 goleiros sou eu que São escolho. esse aqui. O terceiro tu O leva os terceiro seus tu bruxos faz o que aí, tu pronto. quiser. É, isso aí. Agora, para finalizar sobre a seleção brasileira, antes da gente dar a nossa primeira parada, o Everton foi convocado. Era uma expectativa, o atacante do Grêmio, e ele foi convocado, né? Aos 23 anos ele tem essa oportunidade. Agora, jogador de seleção brasileira principal em uma competição importante, também é bom para o Grêmio, porque financeiramente o valor dele vai crescer. Agora, a dúvida que eu tenho, e que na verdade muitas pessoas têm, é justa essa convocação? Tá com méritos? Tá tudo certo? Levariam alguém no lugar dele? Ou é o correto? Eu acho justo porque o Everton foi convocado nas últimas também. Só eu fiquei com uma dúvida aí, Diogo, vocês acompanham bastante também o futebol europeu, fiquei pensando na posição dos jogadores de ataque. Porque ele leva o Neymar, o David Neres e o Everton que Todos jogam lado pelo esquerdo. lado esquerdo. Na verdade, ele levou 2 pontas esquerdas oficiais, o Everton e o Tem Neymar, os que ele inventa, né? e ele levou 2 pontas direita, né, na minha visão. O David Neres e o Coutinho. David Neres e Coutinho. E o Richarlison é um híbrido. Pode jogar Pode Na fazer, ponta pode direita fazer e os no lados. meio, Por quê? E o aí- Neymar ele inventa em uma ponta. Mas porque... que não é Porque ponta que mais, acontece? Se ele joga o Richarlison como centroavante, por exemplo, Richarlison seria a reserva do Firmino, Gabriel Jesus um terceiro reserva. Eu acho que essa é a grande disputa. Eu vou ser sincero Aí com Eu que até tá. não sei se a hierarquia é essa. eu vou ser bem sincero. Eu acho que a grande Gabriel disputa Jesus é essa aí. como titular? Não, acho que a sei, grande acho que disputa é na frente é o Richarlison e Richarlison. Firmino. Richarlison e Firmino. Na cabeça do Tite, não sei. Eu acho que Richarlison. Eu na acho que cabeça do Tite. Gabriel Jesus disputa com o Firmino. Na Ah, cabeça não. do Tite. Pois é, essa ficou Eu minha dúvida. acho que é Firmino e Richarlison disputa. Essa com ficou o Gabriel esquentando o banco a dos minha dois. dúvida. E daí eu fico pensando como é que... Porque o Coutinho, que o Tite acha tão decisivo na seleção, mas que vem fazendo um ano muito abaixo, daqui a pouco não vai ter o Cacife para ser titular aberto pela direita. E aí pode abrir até uma vaga para o Richarlison. Mas eu fiquei pensando bastante na questão do Everton, né, por ser o jogador daqui, como o Everton poderia ser utilizado para a gente pensar no Everton jogando, né, atuando como reserva, mas entrando nos jogos. Acho difícil. Porque se ele fica como terceiro reserva, entendeu? É muito difícil. É que o Porque Tite tem uma coisa que o sendo Odair reserva tem. do Neymar já seria muito difícil. Mas sendo daí reserva do Neymar e de mais um jogador, aí ficaria Eu acho que impossível. o Tite tem uma coisa que o Odair tem. É uma crítica que a gente faz muito ao Odair, a gente também pode fazer o Tite.
o Tite é muito apegado ao esquema. Ele não muda. É aquele esquema com um cara na frente da linha de defesa, 4 homens na frente e um centroavante. Ou o atacante, que agora tem sido o Roberto Firmino. Então é muito difícil que o Tite... Eu vou dizer para vocês aqui hoje, a seleção brasileira joga daqui 30 dias a primeira partida da Copa América, que é só em junho. E já se sabe como. Eu já escalo a seleção hoje, eu não tenho nenhuma dúvida do que vai jogar lá. Eu tenho uma ou outra dúvida sobre o posicionamento do Felipe Coutinho, se ele vai ser mesmo um cara aberto pela direita, mas fora isso eu não tenho nenhuma dúvida. Sim, também é muito óbvio. É muito óbvio a seleção brasileira. Porque eu penso que o Neymar poderia ser um jogador por dentro, para ter um jogador mais aberto, porque o Neymar é um jogador que tem habilidade demais para ficar preso na linha lateral, sabe? O Neymar é do muito PSG ruim é um cara que está jogando por dentro. Então, assim, eu acho que você joga o Neymar aberto, ele tem uma jogada, né, praticamente. E as segundas, só jogadas muito boas para ele conseguir ir para a linha de fundo. Você mata um jogador como o Neymar. Neymar, vindo de trás por dentro, você abre um leque, você não sabe para onde ele vai jogar, se ele vai driblar para os dois lados, o que ele vai fazer. E o Coutinho também. Eu não imagino o Coutinho rendendo muito bem jogando aberto. O que a gente critica bastante, até com relação ao Odair, e dá para criticar com relação ao Tite, é essa manutenção de esquema, é a gente pensar que o Tite leva alguns jogadores que hoje atuam em funções A, pelo que eles apresentaram em funções B. Ele ainda leva o Neymar pelo que o Neymar jogava lá no Barcelona, aberto pela esquerda. Perfeito. Ele ainda leva o Felipe Coutinho pelo que o Felipe Coutinho jogava lá na Inglaterra e não o que está apresentando hoje na Espanha. Ele ainda leva o Daniel Alves pelo que o Daniel Alves apresentou na carreira dele toda pelo Barcelona e não pelo que ele ainda faz hoje pelo PSG ou pelo que ele já fez na Juventus. Eu vejo assim, ó, por todos os discursos recentes que a gente colocou, o do Daniel Alves é o único que eu concordo da convocação dele. É um escudo. Sim, porque o Daniel Alves é o escudo. Porque, assim, o Daniel o Alves próprio ainda Thiago é um Silva, bom lateral. também. Thiago Silva também. O Thiago Silva, eu questiono um pouquinho se a lesão, se ele não conseguisse recuperar a tempo. Mas o Daniel Alves é um jogador, tem uma qualidade muito boa ainda, então é um pouco diferente. O Thiago Silva é um jogador da confiança, é bom, mas está vindo de uma artroscopia no joelho. Ele vai ficar pronto em cima da hora. Em cima da hora. E a gente pode lembrar que o Dani Alves, ele é um jogador de qualidade, acho que isso a gente não questiona, mas ele também é um jogador que se lesiona fácil. Sim. Ah, sim. E é esse o meu medo do Tite ter levado o Fagner. O Fagner tem que jogar. Aconteceu na Copa isso, exatamente. Né? E ele precisou do Fagner. O Éder Militão, um jogador que pode fazer a direita, mas ele jamais colocaria o Éder Militão sem colocar o Fagner antes. Mas ele já levou o Fabinho para ser lateral e o Fabinho voando de meia. De meia. E daí agora ele nem leva. Bom, pessoal, tem um recado muito bacana para vocês que diz respeito à RDC TV. Porque o final de semana de muitas emoções nas areias, It Sports. É um evento no bairro Navegantes, é o Open Gaúcho de Futevôlei, que quer reunir todas as feras do esporte nacional e mundial no solo gaúcho. São 300 atletas que iniciam hoje, a partir das 7 horas da noite, e uma série de disputas que vão até domingo à noite. É isso mesmo, é de hoje às 7 horas da noite até domingo à noite. 300 atletas nacionais e também internacionais. Pois bem, nesta série, nós da RDC TV faremos uma cobertura exclusiva que vai iniciar hoje pelo Q-Sport com Guilherme Paz, sábado com a transmissão ao vivo pelo Facebook e a grande transmissão com a nossa equipe de esportes. Exatamente, a partir das 6 horas da tarde, você terá também a oportunidade de acompanhar toda essa transmissão com a nossa equipe, com a narração do Paulo Brito, as reportagens do Guilherme Paz e os comentários do Ribeiro Neto. Não percam este espetáculo. Fiquem conosco aqui na RDC TV também para poder acompanhar todos esses detalhes nas areias da It Sports Eventos. Você é o nosso convidado para este grande evento que acontece neste final de semana. Assim como é convidado para baixar o aplicativo do Banrisul. Você ainda não baixou? O aplicativo do Banrisul, um aplicativo com toda a segurança que vai simplificar a sua vida, que um cliente Banrisul merece. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Zafari e na volta vamos falar um pouco da dupla Grenal
que joga pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana. Fechar a semana cozinhando bem, você passa no Zafari e tem essa oportunidade, né, para comprar os melhores produtos e também poder acompanhar todos os detalhes desse final de semana. Senhores, final de semana de Campeonato Brasileiro, o Grêmio viajou para o Ceará, o Inter recebe o CSA e é um jogo importante para ambas as equipes. O Inter para manter o padrão de vitórias jogando em casa e o Grêmio para conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O jogo do Inter é primeiro, 4 da tarde contra o CSA. Vocês preveem algum tipo de dificuldade contra o CSA pelo Campeonato Brasileiro jogando em casa? O CSA não ganhou de ninguém ainda também, né? E acho que vai continuar sem ganhar. Eu não imagino o Inter teria que estar muito desfocado do jogo, muito leve para tomar algum tipo de susto do CSA. O time fraco, bastante fraco do CSA. Acredito que o Inter ganha e ganha bem, até pela levada que o Inter vem já de vitória contra o Cruzeiro em casa. Acho que vai ganhar com certa naturalidade. Acho que se o Odair apresentar o futebol mais agressivo que ele já botou em campo contra o Cruzeiro, passa fácil pelo CSA. Jogando em casa, força maior ainda, com o apoio da torcida, facilita 1000%. Mas a gente precisa lembrar que o CSA empatou com o Palmeiras e que o CSA empatou com o Santos. Vai vender caro? Vai. Vem motivado? Vem. Perde motivado. Hoje eu pude participar da entrevista coletiva do técnico Odair e eu perguntei justamente a ele o que dava para projetar de um jogo depois do Inter jogar contra River Plate, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, equipes que não deram a bola para o Inter. Tentaram jogar de igual para igual, confrontos grandes. O que dá para esperar de um jogo em que o Inter, teoricamente, vai enfrentar um time que vai se jogar para trás e dar a bola para o Inter? Tendo em vista que o maior problema do Inter, pelo menos que a gente consegue ver no momento de ataque, é propor o jogo, conseguir amassar o adversário, conseguir ficar em cima, conseguir variar repertório e conseguir fazer um jogo sólido propondo o jogo, propondo a partida, propondo as ações. E ele disse, olha, é porque a gente vai, provavelmente, se isso se cumprir, encontrar uma equipe que vai defender bem, que vai ser compacta, que vai jogar no erro, e a gente vai ter que ter paciência. Eu acho, que o torcedor não vai com muita paciência para esse jogo, tendo em vista o que eu disse aqui, que o Inter não tem muita facilidade para amassar o adversário e para propor. E é o que o torcedor pensa quando vê Inter, vê o CSA, jogo no Beira-Rio, 4 da tarde, Inter aí... Sozinho, provavelmente. O Inter 40 mil. classificado na Libertadores. Ah, não, 40 mil contra o CSA. Quase ganhou do River Plate lá, não fosse aquele erro no fim do jogo. Ganhou da equipe do Flamengo, ganhou do Cruzeiro. O torcedor já pensa, tem que amassar o CSA desde o começo. O torcedor pensa isso. Eu vou dar um voto de confiança ainda para esperar que o Inter consiga fazer isso. Consiga se portar bem diante de uma equipe que, dentro da tabela, ela não vai oferecer risco para muita gente. Eu tenho dito, e disse ontem aqui no programa, e não sei se você chegou a concordar comigo, mas é o seguinte, desde que o Campeonato Gaúcho acabou, e o Campeonato Gaúcho acabou nos Grenais, né, ali, quando enfrentou o Grêmio, não é mais Campeonato Gaúcho, é um campeonato Inter e Grêmio, à parte. Desde que acabou o Campeonato Gaúcho, esse é o primeiro adversário com estilo de Campeonato Gaúcho. Sim. Que vai se fechar. Em que o Inter usa titulares, né? Isso. Porque com a Chapecoense foi reserva. Mas a E Chapecoense ainda assim, acho que ainda é um pouquinho melhor, né? Jogando em casa também, né? Eu acho que é um pouquinho melhor que o Campeonato Gaúcho, a Chapecoense. Mas o CSA, fora de casa, fazendo o Campeonato Brasileiro aí, né, para tentar se encontrar nesse cenário dos grandes, mais uma vez, não ganhou de ninguém,
É um time fraco, em que os principais destaques são 2 laterais que nós sabemos muito bem que não marcam ninguém, Apodi e Armeiro. Apodi e Armeiro, né, os laterais do CSA. E o Internacional vai Tem uma enfrentar esse outra opção, adversário em né, casa, também, né? Tem outra coisa pior ainda. Não, uma outra opção, se tu quiser colocar na lateral aí. Colocar o Carlinhos. Tem o Carlinhos. Ex-Inter. Bah. Tem o Newton, ex-Inter também. Nossa. Assim, E o grande destaque é o Didira, né? Que tem 36 anos. o que a gente sempre fala de Grêmio, Inter, de todos os Não é times desmerecer o grandes. CSA, tá? Não é isso. Não é. É só que é muito A estratégia menor, deles é um é Disparidade brasileiro. técnica, É disparidade técnica. que para você, não vou nem dizer ser campeão, né? Mas para você brigar na parte de cima da tabela, você tem que ganhar dos times pequenos, né? Você tem que ganhar dos times menores, dos times mais fracos, dos times que vão lutar na parte de baixo da tabela. Fora de casa, você já tem essa obrigação. E o Inter, a gente sempre sabe, tem uma dificuldade quando enfrenta times pequenos, principalmente fora de casa. Agora, em casa, o Inter tem o dever de ganhar do CSA. Qualquer time que pega o CSA em casa tem que ganhar. E ganhar bem. Acho que é um jogo para a gente observar o desempenho do Internacional. Porque o resultado deve vir. Pode ser com dificuldade, bola parada, sei lá. Agora, é uma oportunidade, inclusive, de o Inter demonstrar que há uma evolução no seu estilo de jogo, no jeito de jogar. É uma oportunidade para o Inter jogar no 4-2-3-1, não naquele 4-1-4-1 amarrado, lento, devagar. Não, já começa no 4-2-3-1, joga mais para frente, o Nonato pela esquerda, solto, jogando as costas do Apodi. Liberdade para o D'Alessandro Liberdade para o criar. D'Alessandro criar. Não vai precisar se matar acompanhando atacante do outro time, volante do outro time, do D'Alessandro. Vai poder apoiar mais. Então, acho que é uma oportunidade de a gente observar o desempenho do Inter e de a gente, daí sim, esperar um desempenho melhor do Internacional nesse jogo. Se a gente analisar que o Internacional apresenta um futebol em evolução de uns jogos para cá, tem essa possibilidade de o Odair botar o Inter mais para frente, mas a gente também não pode esquecer que daqui a pouco pega um time fechado, pega um time que vai vir recuado, que vai vir retrancado, que vai dar a bola para o Internacional. E aí a gente vai lembrar como é que foi Inter e Paraná no Beira-Rio ano passado, que o Internacional sofreu para ganhar do Paraná. É que eu aposto numa certa triste, evolução do Inter, acho que isso não acontece. Mas vou trazer um exemplo. Negativo. Não, claro, um outro lado da moeda, tá certo. O desenho do jogo vai ser esse. É que assim, eu tenho uma outra ideia, e concordando contigo, Luciano, que é a seguinte: os últimos 4 jogos do Internacional foram contra Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e River Plate. Nenhum destes 4 times é menor do que o Internacional, nem maior. Todos do mesmo tamanho. O Inter a gente pode discutir aí que talvez seja maior do que o Cruzeiro, alguma coisa assim, ou né, o próprio Flamengo em títulos. Mas são prateleiras parecidas. Exatamente, Tô no todos mesmo iguais. lugar, Tudo igual, mesmo tudo mesmo patamar, nível. sim. Tudo igual. O que eu quero dizer para ele? O que eu quero dizer para o torcedor que está nos acompanhando? É a primeira vez, depois de 4 jogos, que o Inter vai pegar um adversário que não é do seu tamanho. E que o jogo que o Inter faz contra Flamengo, Cruzeiro e o próprio River Plate fora de casa, talvez não sirva. E outra, o contraveneno do Palmeiras no Allianz Parque nos mostrou que o Internacional também não conseguiu suportar a sua própria artimanha, que é dar a bola para o adversário. O Palmeiras fez um gol muito rápido e disse pro Inter: pode jogar. Para mim tá bom. Tá 1-0 para mim, pode jogar, eu tô tranquilo. E o Inter teve a bola, como o Roberto Melo disse, mais posse de bola, mais de 400 passes trocados e nenhum chute a gol. Mas aí é aquela posse de bola improdutiva, né? Mas De o passe sistema, errado. tudo bem. O sistema defensivo do Palmeiras, né? É bom, claro, é muito não se bom. compara Agora, ao só que CSA. assim, não me adianta ter 70% de posse de bola contra o CSA, 600 passes trocados e nenhum chute a gol. Não, sem dúvida, só que assim, aí, né, a gente não pode esquecer que depois do CSA vem o Paysandu. Aí a gente vai ficar na mesma teoria. Eu tô fazendo inferior. aqui o apocalipse. Mas tem que tomar cuidado. E tem uma outra coisa, o próprio Odair falou sobre isso hoje. Eu não vou dizer que ele espelhou aí CSA com o Paysandu, nada disso. Mas quando ele detalhou o Nacional do Uruguai, adversário do Inter na Libertadores, ele disse tudo sobre o Nacional, mas tudo o que a gente vai esperar de CSA e Paysandu com menos qualidade.
Um time retrancado, que vai dar a bola, que vai ser compacto, que vai tentar marcar, que vai sair no erro. Pena que faltam 3 meses. Tudo Mas isso, esse é o tudo jogo isso que- vai ser o Nacional, mas o Nacional tá aqui. E Exatamente. claro, CSA e Paysandu e Paysandu CSA estão no aqui. jogo do Nacional, sim, a Estão gente aqui. pode pensar num panorama parecido com o do Palmeiras, por exemplo. Que é o Inter precisando propor Tudo bem. contra um time grande em Libertadores, mata-mata, tudo isso. Agora, contra a CSA e Paysandu, mas eles vão nos dar a bola. Bom, e aí nós vamos jogar e vamos fazer Vai gol. pra cima. Pelo amor de Deus, CSA, Já né? que o CSA e Paysandu Enfim, não é dá claro a bola, que pode soar Tem um que pouco começar por algum simplista, ponto, né? mas tá aí então, já que daqui 3 meses, 2 meses o Inter vai enfrentar um Nacional assim, Bom, se vocês começa lembrarem... a furar as defesas dos times menores. Agora eu vou até me contradizer aqui. Fiquei tão louco que eu vou me contradizer. Se vocês lembrarem, no Campeonato Gaúcho, contra a equipe do Caxias, ao mesmo tempo acontecia a pré-Libertadores e o técnico Odair disse que o Tajeres jogava parecido com o Caxias. Vocês lembram? E foi Porque os atacantes jogavam por dentro, não tinha aquela figura do centroavantão e de 2 pontas para levantar a bola. Ele disse que tinham similaridades. Então, Mas foi um Deus nos acuda, né? O melhor do jogo, o Lomba, né? Principalmente no primeiro jogo. E detalhe, o Internacional No jogou... segundo jogo. Eu só lembro de um jogo no Campeonato Gaúcho que é o que eu não quero que se repita nunca mais no Beira-Rio. Pelotas. Esse ano, pelo menos. Não. Pelotas era o Novo primeiro Hamburgo? jogo do ano, tudo certo. Novo Hamburgo, Hamburgo. Novo Hamburgo, tá. Novo Hamburgo. Não, aquela apatia não é normal. Aquilo ali não pode acontecer. Aquilo ali não pode mais acontecer no Beira-Rio de nenhum jeito. E era um time menor. É esse o porém só. Meu único porém é o time menor. Porque o time maior é torcida em polvorosa, o Inter jogando do jeito que todo mundo gosta, empurra. todo mundo empurra, a imprensa Sim, se tem um preocupa gostinho também, melhor. tem um gostinho O maior. próprio jogador tem, querendo ou não, o jogador vai pra campo com um ânimo diferente. Sim. Uma coisa é tu enfrentar o Flamengo, uma coisa é tu enfrentar o Palmeiras, o Cruzeiro, outra coisa é tu enfrentar o CSA. Tem como montar E sem desmerecer o CSA. Sim. Mas é inferior. Tem como montar um provável Inter para esse jogo aí, Bruno? Mesmo com treino fechado? olha, acredito que o time titular, né? Porque se ficou em dúvida a respeito da condição do Zeca, que deixou o treino de ontem mais cedo, né? Que ele sentiu algumas dores musculares. Mas hoje o Zeca foi para o Beira-Rio, ele treinou. Eu não tenho informação se ele treinou durante toda a atividade. Mas que ele treinou. Então, a princípio, ele se coloca à disposição para o jogo. Seria Marcelo Lomba, Zeca, Moledo Cuesta e Iago, Rodrigo Lindoso, já que o Dourado não pode jogar, inclusive não deve jogar o primeiro jogo da Copa do Brasil. Quem sabe volte para o enfrentamento diante da equipe do Santos, que é no outro domingo ainda pelo Brasileirão. Joga Lindoso, Nonato, Edenilson, D'Alessandro, Nico e Guerreiro no ataque. É o melhor que o Inter tem para buscar a Só vitória. pra... Né? Diga, Otávio. Não sei se finalizar esse assunto, só para pegar os resultados do CSA até agora. Ah, sim. Ele estreou tomando 4-0 do Ceará, fora de casa, mas aí vem de 3 empates. 1-1 com o Palmeiras, time reserva do Palmeiras, 0-0 com o Santos e 0-0 com o Avaí. Em CSA, né? O 0x0 com o Santos, né? Isso, em CSA e com o Palmeiras também. E tem 3 pontos na tabela de classificação, está à frente do Grêmio, inclusive tem 2 pontos. Perdeu 2 um empates. jogo só, né? Perdeu um jogo só, e é um time que deve E já estar sabendo pegou- se e já fechar. pegou Empatou Os com 4 jogos, 2 foram em casa, é O isso? jogo contra o Ceará foi no Castelão. isso. né? Avaí fora São de 2 casa, fora e 2 em casa. Ceará fora de casa, Santos e Palmeiras, Palmeiras em em casa empate. CSA e Avaí, o último jogo do Campeonato Brasileiro da rodada 4. Bom pra caramba. Jogão. Pra dormir, né? Uma coisa de o louco, Avaí, de tão ruim. CSA foi um jogo horroroso. E o Avaí, que todo mundo apostou que poderia, né, fazer um bom jogo, fazer os seus 3 pontos. horroroso E o CSA conseguiu dar uma segurada. Então, assim... E o Ceará e CSA foi um bom jogo por conta do Ceará. Sim, que fez 4 gols, jogou muito mas bem. a gente pega um time, né? Eu não assisti o jogo, mas que empata com o Santos em 0-0. E era o time titular do Santos. É um time que defensivamente deve ter um mínimo de organização, pelo menos CSA. E mesmo que fosse o reserva do Palmeiras, o time reserva do Palmeiras era Não, também tem bem qualidade pra superior ganhar ao do CSA. CSA, né? 1-1 contra o Palmeiras, eu só consigo me lembrar da frase do Daverson. A responsabilidade de vitória era deles. Disse o Daverson, atacando o Palmeiras contra o CSA fora de casa. Ok. Mas tudo bem. Mas também talvez esses empates tenham servido para o Inter se vacinar um pouquinho, porque Ah, pode e deve ter tido muito de salto alto dos times. Viram o CSA que tomou 4-0 pro Ceará, chegou o Daverson lá, hoje eu vamos peço passar o música carro. no Fantástico, né? Que é isso. E aí acaba empatando, então... Nesse domingo o Inter vai enfrentar o CSA, então a partir das 4 da tarde.
E aí o Otávio Hoffmann vai trabalhar e não vai poder participar desse grande evento aqui do Sesc. Porque dia 19, Otávio, no domingo, tem mais uma corrida do circuito Sesc de corridas. E será em Lajeado. Os amantes de corrida de rua podem garantir participação nas etapas de corrida de rua do Sesc de 2019. Neste ano, o circuito conta com 19 etapas locais, além da final estadual, que vai acontecer em Torres. Para você saber todos os detalhes, acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br/circuito de corridas. Repetindo, sesc-rs.com.br, você acessa a capa do Sesc. Se quiser, já vai direto ali no circuito de corridas. Neste domingo, dia 19, em Lajeado, mais uma corrida do circuito Sesc de corridas. Vamos ao recado do Sesc. Para você viajar é com o Sesc. E na volta, a gente fala sobre o Grêmio, que teve 2 baixas de última hora para o jogo contra o Ceará. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje você também com tudo. Bom, o Grêmio viajou para Fortaleza, onde encara o Ceará neste final de semana, às 7 horas da noite, no domingo, no jogo que vai encerrar a rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Luan, sem Maicon, sem Kahneman, é o Grêmio que se avizinha para o jogo contra o Ceará. Na melhor das hipóteses, né, naquelas hipóteses normais do Brasileirão, o empate até era um bom resultado, né? O ano passado o Grêmio ganhou lá do Ceará, gol do Tony Anderson, né? Que é a jogada do Everton pela direita, no contra-ataque ele cruzou e o Tony Anderson fez o gol. Agora o detalhe que chama a atenção é, o Grêmio agora tem a obrigação de vencer o Ceará fora de casa, né? O Renato diz que não, né? O Renato diz que não peça de forma nenhuma esse momento do Campeonato Brasileiro, que pontuar fora de casa é importante. Ele passou isso certamente para os jogadores, porque o Juninho Capixaba um dia antes na coletiva também disse isso, né? Então a gente vê que é um discurso que passa do vestiário, né? Que ele é tratado assim no vestiário. E o Renato então acha que não existe uma necessidade, que não tem uma pressão para que o Grêmio vença, que daqui a pouco o Grêmio vai decolar, que não precisa necessariamente ser contra essa equipe do Ceará. Se esperava, e eu também esperava, que, por exemplo, o Luan começasse o jogo. Eu também. Né? Porque o Jean-Pierre não tem condições, o Jean-Pierre inclusive vai participar... Tardelli também não? Tardelli, Jean-Pierre e o Paulo Miranda vão participar daquele coletivo que o Renato vai fazer amanhã, contra a base, né? Contra a transição, para ver se os jogadores têm condição ainda, enfim, mas é um treino para os não relacionados. E em relação ao Luan, se esperava que ele fosse começar o jogo. Eu confesso que eu fui atrás de algumas informações do porquê o Luan não embarcou. E até o momento que eu ouvi foi que ele sentiu o joelho no treino de terça. Se for por isso, olha, aí eu vou ficar até decepcionado. Porque eu estava no treino, eu vi o que aconteceu. O Luan caiu no chão, colocou a mão no joelho, mas ele saiu caminhando normalmente, ele não mancou. Ele manquitolou, se é que se pode utilizar esse termo, né? Que ele bateu um pouco o pé no chão ali. Se é no jogo, conversei com alguns colegas ainda do setor, se é no jogo, ele bate o pé no chão, corre e vai para o resto da partida. Não tem incômodo. Se for por isso, aí eu acho que eu fico até triste, fico até decepcionado. Mas o Luan, para mim, ele tinha uma chance de fazer o que ele fez, inclusive contra o mesmo time. Porque no ano passado, aqui na Arena, o Luan fez um gol de falta contra o Ceará, em que ele foi aplaudido pelos torcedores, o pessoal gritou o nome dele, ele deu uma retomada de confiança. Primeiro ele foi vaiado. Exatamente. Ele foi vaiado e no mesmo jogo ele conseguiu retomar a confiança. Ele perde uma bola que o Ceará faz o gol. Talvez fosse uma partida para ele estabelecer isso. Porque contra o Corinthians a gente viu, ele pediu para jogar, ele bateu no peito antes do jogo, pediu a bola, cobrou uma falta na trave. Talvez se ele tivesse feito o gol da vitória, ele estaria em outro momento em relação ao cenário da torcida para com ele. Agora, esse jogo contra o Ceará talvez fosse a oportunidade dele consolidar isso. Dele pegar um time que é mais fraco do que o Grêmio, se a gente pegar a nominata, é claro, mas que vai fazer um jogo difícil ainda.
mas ele quebrar esse jogo difícil se destacando. E aí ele estabelecer esse padrão de, tô voltando, E o Grêmio devagar eu tô indo. E a minha grande dúvida para o jogo, não sei se é de vocês também, é se o Grêmio vai ter Rômulo e Michel em campo de novo. Que é aquilo que já aconteceu contra o Avaí. Ou então se o Rodrigues vai, enfim, jogar. Mas o Renato disse na coletiva ontem também que o Rodrigues tem que continuar treinando. Conversou que aí com o Rodrigues vai jogar para manter o nível. Conversou com o Rodrigues. E eu até digo, no treino da terça-feira também, o Klaus Câmara foi quem falou com o Rodrigues um tempinho ali. A gente até ficou observando, né? Mas foi uma conversa bem rápida. Daqui a pouco vai ter uma hora para estrear. Eu acho assim, fogueira, quando se joga no Grêmio ou no Internacional, é sempre. Não, a gente consegue lembrar de jogadores que estrearam em Grenal, por exemplo, Exato. jogadores da base. Então, assim, O Wallace foi um. aí você não está preparado para estrear no Grêmio no profissional, tem que continuar treinando. Não tem zagueiro, continua treinando, que talvez um dia você passe a qualidade do meu volante jogando na zaga. Que isso? Põe o guri para jogar, tá na hora. Passa a confiança para ele dentro de campo. Ele vai acertar uma, duas vezes e a confiança está estabelecida. Ele vai errar uma, vai acertar duas. Porque E outra, se tiver um Michel e Matheus Henrique no se meio tiver campo, um né? Michel na frente dele, é muito mais fácil dele acertar do que o Michel jogando sozinho atrás, sem um Michel na frente, né, com o Rômulo que tem menos qualidade. Então eu me preocupo com essa falta de pressa do Grêmio de trazer um zagueiro e de não colocar o zagueiro da base que tem. E agora, minha o Grêmio só tem um zagueiro na lista, né? Que é o David Braz. É ele ou ninguém, né? A minha única dúvida, Diogo, é se essa oportunidade que o Renato disse que vai surgir para o Rodrigues e que ele pediu para o Rodrigues treinar justamente para quando ela aparecer ele poder aproveitar, se essa oportunidade é uma saída exclusivamente só do Jeromel do time, entendeu? Se é, por exemplo, o Rodrigues é um cara que joga posicionado, que joga mais parado e precisa de um outro cara para correr, para dar o primeiro bote, para ele ficar na boa, ficar na sobra. E aí ele entrar exclusivamente nesse lugar que hoje é do Jeromel, porque o Kahneman sai mais e o Jeromel espera um pouco mais, até muitas vezes para sair com vantagem no mano a mano, para a bola vir quebrada já do atacante, para ele não ter tanta condição assim. Então, a minha dúvida é, será que essa oportunidade é única e exclusivamente quando o Jeromel estiver fora do time e aí o Rodrigues poder jogar ao lado do Kahneman? Ou o volante, que é o Rômulo, que é um cara que sai mais para dar o bote, ele tem mais condições de ser o titular em relação ao Michel, ao Rodrigues quando se precisa? O que me preocupa nessa... Mas aí, que no caso do Grêmio, a necessidade se impõe ao natural. É. O Grêmio precisa, independente se ele substitui melhor o Jeromel ou melhor o Kahneman, né? Não Pois tem a ninguém. minha única dúvida é essa, se o Renato vai priorizar manter o cara na característica, se essa for a característica, se assim o Renato identificar, porque eu não posso ver o Rodrigues jogar, porque o Renato não bota ele para jogar. Então, se a única possibilidade do Rodrigues entrar é respeitando as suas características, caso o Grêmio assim tenha identificado e ele seja um cara posicionado, e ele não tenha condição de dar um bote mais fora da área, alguma coisa para jogar ao lado do Jeromel. Essa questão da característica fica diferente porque o Kahneman vai para a Copa América. Então o Grêmio vai estar preparando o Paulo Miranda para voltar. Quando o Paulo Miranda voltar, o Jeromel vai para a esquerda, o Paulo Miranda vai jogar na esquerda, que não é a dele, muda a característica também. A zaga, você não pode preservar a característica na zaga, entendeu? Ah, não, porque é um zagueiro que dá mais carrinho, então só substitui por outro que dá mais carrinho. Não, na zaga você não tem isso. Os dois zagueiros têm que saber jogar dos dois lados, ainda que tenha uma perna preferencial, e as características fazem parte do jogo. Se nenhum dos dois zagueiros sai muito, você dá no pé do Matheus Henrique e ele que saia, ele que dê a qualidade. Volantes, meias, isso você pode ter uma característica de acordo com o estilo de jogo do time. Agora a zaga, pelo amor de Deus, você tem que colocar para jogar. Sobre o Kahneman, que deve ir para a Copa América, ele tem uma fissura leve na coluna, né? Não preocupa, deve ser convocado normalmente para a seleção sem qualquer tipo de problema. Rápido, vocês não têm nem tempo para pensar. A dupla vence? Sim. Vence. Acho que sim. Valeu. Bom, pessoal, ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigado a todos que estiveram acompanhando o Virando o Jogo neste final de semana, neste dia, nessa semana, e tenham um ótimo final de semana. Fiquem agora na agradável companhia da Lee Klein e do Virou Moda. A gente volta na segunda-feira, 13h, com o Virando o Jogo. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.